Olá, caros amigos, caros internautas, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos primeiro agradecer, a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mostrar um pouquinho do que nós estamos aprendendo sobre essa doutrina tão rica e tão esclarecedora. Queremos agradecer também ao nosso irmão, colega Beto Blago, pelo convite, pela confiança, nós podemos estar aqui esclarecendo um pouquinho alguns pontos sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Esse é o nosso tema de hoje que nós vamos abordar. De início, eu quero dizer que essa apresentação está toda baseada no Livro dos Espíritos, basicamente, de Allan Kardec, e no estudo sistematizado da doutrina espírita da editora FEB. Também alguns pontos foram pesquisados no Livro dos Médiuns. Então, esses são os livros, se alguém quiser consultar para complementar o seu estudo. Nosso tema é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. A primeira pergunta que nós nos fazemos é: existem espíritos? Nós cremos em Deus? Cremos que temos uma alma? Cremos na sobrevivência da alma após a morte ou não existe um após a morte? Se nós acreditamos nisso, nós acreditamos que os espíritos existem, que a alma sobrevive após a morte, ou tudo será apenas um nada após a vida na Terra? O que é que nós achamos disso? Se esses espíritos existem, eles interferem em nossas vidas? Se a morte é o fim, gente, por que a necessidade da melhoria? Por que nos preocuparmos com as nossas imperfeições, em sermos pessoas boas e honestas, Afinal, a teoria dos materialistas nos afirma, nos diz que após a morte nada mais é. Então, se nada mais é, por que tanta preocupação em sermos pessoas boas? Se podemos viver, cometer determinados pecados, crimes ou coisas parecidas, e se dermos a sorte de nunca sermos descobertos, pronto, passou, acabou, nada mais nos acontecerá, Será que é somente isso mesmo? E se esses espíritos existem, eles interferem em nossas vidas? Resta então nós sabermos se eles podem se comunicar com o homem, se ele pode trocar pensamentos conosco, se ele pode influenciar nas nossas vidas. Eu gostaria de relembrar só duas passagenzinhas interessantes que tem no Velho Testamento, que é sobre a presença dos espíritos. Por exemplo, o rei Saul, quando ele pediu à profetisa que invocasse o espírito de Salomão, porque ele tinha alguns problemas para ser resolvido e o profeta Salomão já tinha morrido, e ele chama então a profetisa, que era proibida na época, não podia estar ali presente para todo mundo ver, mas ele encontrou uma profetisa e pediu a ela para invocar o espírito de Salomão. Quer dizer, era possível, é possível invocar o espírito dos mortos. E o espírito de Salomão aparece e ajuda o rei Saul na questão que ele tinha. Uma outra passagem que eu acho muito interessante é do livro de Tobias, capítulo 12, versículos de 1 a 21, onde o filho de Tobi, Tobias, ele sai em uma longa viagem em busca da sua esposa, daquela que será sua esposa, que era Sara. Sara era uma jovem obsidiada, ela era muito obsidiada por um espírito mau. E nessa viagem que Tobias fez, quem o acompanhou foi o anjo Rafael. Então está lá na passagem de 1 a 21, o anjo Rafael acompanha o filho de Tobias, cura ao seu pai e à esposa Sara, que era obsidiada por um espírito mau. Então aí nos mostra que é possível os espíritos virem e habitar na terra e até se materializar. Uma outra passagem interessante é em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 6 a 7, onde Paulo fala: e tendo-lhes imposto as mãos, desceu sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em diversas línguas e a profetizar. Era ao todo uns 12 homens, ou seja, mediunidade. Como é que esses espíritos chegaram aqui, influenciaram e começaram essas pessoas a falar em diversas línguas? Também na passagem da primeira carta aos Coríntios, de capítulo 12, versículo de 4 a 11, tem a passagem seguinte: a um é concedida por meio do Espírito a linguagem da sabedoria, a outro a linguagem da ciência, segundo o mesmo Espírito,
Há outro o dom das curas, em virtude desse mesmo espírito. Há outro o poder de operar milagres. E há outro o dom da profecia. A passagem prossegue, mas só isso aqui dá para nós termos uma ideia de que ele se refere a diferentes tipos de mediunidade, né? De espíritos que podem vir influenciar as pessoas a cada como é que se diz? Uma atividade mediúnica, como a língua, né? A ciência, o conhecimento, o dom da cura, né? Fazer milagres, o dom da profecia, que são diferentes tipos de mediunidade. E agora, com base no livro de Kardec, né, no livro dos Espíritos, nós vamos ler e entender algumas perguntas que Kardec fez aos Espíritos e está aqui na sua obra básica, que é o Livro dos Espíritos. Então, na questão 525, Kardec pergunta: os Espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? A resposta dos Espíritos: seguramente, pois que te aconselham. Num estudo sistematizado da doutrina espírita, temos, sim, sua influência oculta nas coisas de nosso mundo é muito grande, quer aconselhando-nos diretamente, quer inspirando-nos a fazer tal ou tal coisa, com cuidado de jamais atuarem fora das leis da natureza. Então, o que é que nós vemos? Que eles estão sempre por perto, né? E eles podem, sim, influenciar em nossas vidas. E eles seguramente estão nos aconselhando, né? E aí nós vamos ver que existem vários tipos de conselhos. Na questão 459, o Allan Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Os encarnados ficam suscetíveis às influências. Esse tema é um tema que ele é muito abrangente, né? Se a gente for pesquisar, a gente tem muitas informações que podem reforçar esses tipos de informação. Então, eu sugiro aos irmãos interessados que queiram aprofundar esse assunto, que busquem, hoje em dia as tecnologias estão aí a nosso favor, né? Nós temos muitos livros disponíveis na internet, PDFs, e-books, audiobooks, que a gente pode consultar para enriquecer os nossos conhecimentos, né? Mas vamos lá ver o que é que os espíritos respondem e explica Kardec. Nós temos, todos nós já conhecemos alguém, até conosco mesmo, já aconteceu situações em que, né, por exemplo, estávamos com algum problema, uma determinada situação complicada em nossa vida que a gente não conseguia resolver e de repente uma inspiração, uma iluminação, algo nos acontece e a gente encontra a resposta para aquele problema. De onde veio essa iluminação, essa inspiração? Né? Quantas pessoas já relataram de que às vezes também em uma situação difícil que se passavam, durante o sono encontrou determinadas pessoas neste sonho e o sonho e essas pessoas lhe ajudaram a revelar a qual atitude tomar para resolver determinados problemas em sua vida, né? Às vezes está triste porque perdeu um ente querido e no sonho encontra esse ente querido. Então essas são as influências, são as formas que os espíritos encontram de nos influenciar, né? Não existe, não é necessariamente uma mágica, uma coisa extraordinária. Eles podem nos inspirar constantemente, o tempo todo, através de soprando coisinhas em nosso ouvido, ou às vezes nos direcionando a pegar determinado livro que vai ter uma informação que é importante para a gente, uma revista que a gente está sentado no consultório médico esperando a consulta, pega uma revista, começa a folhear e encontra ali uma mensagem que nos diz alguma coisa, nos dá algumas respostas. Então, podemos acreditar e devemos acreditar que isso é a espiritualidade nos direcionando, né? Nos influenciando, dizendo faça determinada coisa. Às vezes uma mensagem que passa em um outdoor ou letreiro de um ônibus nos ajuda muita coisa. Então tudo isso pode ser, né, acredite, são as formas com que os espíritos têm de nos influenciar, tá? Devemos lembrar também que existem na Terra atualmente cerca de 8 bilhões de encarnados, né? E segundo a espiritualidade, o número de desencarnados são 3 vezes maior que isso. Então, cerca de 24 bilhões de desencarnados aí no universo, né? Espalhando, ocupando o mundo todo.
E o que é que acontece? Todos nós emitimos pensamentos, todos nós estamos pensando o tempo todo. E os espíritos também são seres individuais e estão também emitindo pensamentos. Então nós estamos, na realidade, mergulhados em um mar de pensamentos, né? Aí o que é que vai nos influenciar, o que é que vai nos dizer o que a gente vai fazer é a nossa vibração, na realidade o nosso pensamento, o que é que a gente está pensando, que tipo de vibração nós temos. E essa vibração é que vai atrair algo correspondente. Então se você vibra positivamente, se você vibra no bem, você vai atrair espíritos e outras pessoas que também vibram positivamente. Se você já tem pensamentos mais negativos, né, mais inferiores, você vai atrair espíritos com esse tipo de pensamento. Nós somos como receptores e transmissores. Nós tanto transmitimos mensagens como recebemos mensagens. Então, o nosso pensamento é o que vai definir quem são os espíritos que estão em nossas voltas. Nós sabemos que temos influências boas e nós temos influências más, né? Uma das perguntas que nós temos, a influência dos espíritos sobre nós é sempre boa? Nem sempre, né? A influência dos espíritos nos acontecimentos da vida pode ser boa ou pode ser má. Isso vai depender de quê? Vai depender da natureza do agente, né? Vai depender basicamente do nosso pensamento, daquilo que a gente está vibrando. E essa vibração é que vai atrair os espíritos superiores, no caso que só vão procurar nos ajudar no bem, ou os espíritos levianos ou meteiros, né, que podem causar aborrecimentos, podem nos levar a certos tipos de situações constrangedoras, que na realidade são necessárias para testar a nossa paciência, né? Isso tudo, eles acontecem em nossas vidas para testar a nossa paciência e a nossa capacidade de reagir a determinadas situações, né? Como pode se dar essa influência, então? Os espíritos, eles se manifestam às vezes por fenômenos extraordinários, mas o mais comum é que eles agem nos inspirando, né? Então, às vezes você ouve, né? Não necessariamente você ouve mesmo, mas você tem aquela intuição de alguém lhe dizendo, olha, faça determinada coisa, haja desse jeito, vá por determinado caminho, né? Porque a gente pode dizer que é a voz da nossa consciência nos alertando para determinada situação. Aí a nossa consciência vai depender do quê? Da nossa vibração, do nosso pensamento, do que é que a gente está pensando, o que é que a gente guarda no nosso íntimo. A gente tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Os espíritos também, eles podem provocar encontro entre pessoas ou inspirar ideias, né? Existe toda uma arquitetura, né? Todo um projeto que a gente assina praticamente, assim, por assim dizer, quando a gente resolve reencarnar novamente, para que ocorra determinadas situações na nossa vida. E a espiritualidade vai estar ali, em torno, à nossa volta, fazendo com que a gente siga determinado caminho, né? Nós temos um livre-arbítrio, e o livre-arbítrio às vezes faz com que você se desvie de um determinado caminho ou outro. Aquilo estava programado, mas por algum motivo você resolve não seguir. Os espíritos estão ali, eles podem estar dizendo, olha, siga por determinado caminho, mas devido ao livre-arbítrio, às vezes nós escolhemos o caminho que às vezes não é aquele o ideal. Isso significa que você vai demorar mais um pouquinho para chegar no seu objetivo, naquilo que você planejou, né? Mas você vai chegar, de algum jeito você vai chegar. Pode até não ser nessa encarnação, pode ser em outra. Se você se desviar realmente, né? Você sofrer muita influência negativa, você acaba se desviando e não consegue cumprir o que foi planejado, e aí vai precisar voltar novamente em outra encarnação para seguir esse processo, né? Temos que entender que não existe nada, o sobrenatural no sentido de que eles vão aparecer e nos obrigar a fazer determinadas coisas, nos induzir a fazer determinadas coisas. Não, eles podem nos influenciar, eles podem nos dizer, tentar nos orientar a fazer determinadas coisas, mas o que vai definir é você, é a sua vibração, é a sua consciência. Então, se você vibra no bem, você não vai seguir uma orientação para o mal, né? Agora, se você está com energia negativa, se você já está depressivo, por assim dizer, já pensando negativamente em determinada situação, você emite esse tipo de vibração, você atrai aquele que vai lhe ajudar mais ainda, vai lhe influenciar mais ainda de você seguir nesse caminho.
né? Então, pelos diferentes modos de manifestação, o espírito revela a sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Para entendermos que temos, né? Os espíritos, eles são seres individualizados e eles têm as suas personalidades, né? Que são o que eles eram quando encarnados. Então, a pessoa, depois que passa para o outro plano, ele não vira bonzinho, não vira anjo da noite para o dia, não. O que ele foi, ele leva, né? E ele vai ser exatamente o que foi na Terra. Pode melhorar um pouquinho, mas não é assim um passe de mágico, morreu, virou santo. Não existe isso, né? Quando ele morre, ele é exatamente aquilo que ele era na Terra. A pergunta 456 do Livro dos Espíritos. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Isso é uma preocupação que muita gente tem, né? Podem ver, pois que constantemente nos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupa com o que lhes é indiferente. Aqui vale a pena ressaltar, gente, que esses espíritos que nos rodeiam são os espíritos familiares, são os nossos anjos da guarda, são os nossos guardiões, são pessoas que geralmente foram nossos parentes, amigos, amores, que já não estão mais nesse plano e que estão sempre cuidando da gente. Então, são pessoas que nos querem bem. Esses são os espíritos guardiões. Então, eles não vão se preocupar com determinadas situações que lhe é indiferente. Eles vão se preocupar quando eles podem nos ajudar, nos auxiliar em alguma coisa. Os espíritos brincalhões é que vai estar sempre por perto se você permitir. Senão, eles vão se afastar. Se ele percebe que as brincadeiras que eles fazem, você não dá atenção, você não dá ouvido, você não é influenciado, ele vai procurar uma outra pessoa, um outro encarnado para perturbar, tá? Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Né? Aqui a gente temos que ter consciência de que nada é oculto para o mundo espiritual. Então, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fez, todos os seus pensamentos, tudo isso para eles é um livro aberto, né? Então, não adianta você pensar que você está enganando alguém, você não está enganando ninguém, né? Você engana talvez as pessoas da Terra aqui, mas no mundo espiritual está tudo lá, está tudo registrado, né? E você vai ser relembrado de todas as coisas que você fez, tanto nessa encarnação como outra, se for necessário, para que você aprenda a corrigir seus erros, né? Volte, retorne e corrija todos os seus erros. Então está tudo lá, né? Nada é escondido, nada vai ficar oculto. Se você cometeu algum crime, qualquer coisa nesse sentido que você acha que ninguém sabe, né? Vai estar tudo lá, está tudo gravado no seu perispírito, está tudo gravado na sua memória, né, física, digamos assim, no mundo espiritual. Os espíritos nos aconselham, ou seja, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim. Né? Então, eles estão sempre ali para nos ajudar, nos apoiar, nos orientar. Vai depender da gente aceitar essas orientações ou não, como eu já falei, né? Mas devemos salientar que eles nunca vão atuar fora das leis da natureza, né? As leis da natureza aqui é um capítulo à parte que precisa ser estudado, muito interessante, né? Do Livro dos Espíritos, onde vai esclarecer todo o processo que rege o universo, todas as leis que regem o universo. Aqui é um capítulo que vale muito a pena o estudo, né, o conhecimento dessas leis. E para termos uma noção exata do que são essas leis, para você se situar, é só entender que essas leis elas estão em nossas consciências. Onde é que nós vamos achá-la? Está lá no Livro dos Espíritos, em nossas consciências. Então, fazei ao outro aquilo que gostariam que vos fizesse. Pronto, se a gente seguir essa passagem, a gente já está seguindo a maioria das leis, né? Não vamos desobedecer. Se a gente fazer ao outro, se nós fizermos ao outro somente aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós, né? Olha aí que coisa bonita. A gente não ia fugir das regras das leis da natureza. Certo? Na questão 526, vamos ver. Os espíritos podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? É exato a resposta dos espíritos, né? É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis.
Aqui, sobre essa passagem, a gente, no Livro dos Espíritos, ele faz um comentário sobre, por exemplo, um homem que sobe uma escada, né, e a escada se quebra e ele cai e morre, né? Então a questão era, o espírito influenciou esse homem, fez com que a escada se quebrasse para esse homem subir e cair? Foi o espírito que fez a escada se quebrar? A resposta que ele dá, o esclarecimento que ele dá é que não. O que o espírito fez na realidade é dizer a ele, ó, vai, suba aquela escada. Mas a escada se quebrou porque estava fraca, não aguentou o peso daquele homem, tinha algum defeito e ela iria se quebrar com qualquer pessoa que subisse, né? O que acontece é que, se estava programado para aquele ser desencarnar daquela forma naquele momento, o espírito aí iria atuar, influenciando ele a subir na escada, né? Mas aí também tem o livre-arbítrio, ele podia também não ter subido, mas se estava na sua programação, ele vai acabar subindo e vai cair e acabar vindo a morrer, né? Indo para o mundo espiritual. Então, na realidade, o que a espiritualidade nos diz é que eles estão aqui à nossa volta para nos auxiliar, nos ajudar a que a gente cumpra aquilo que foi programado, né? Existem as influências negativas também, né? Claro, como a gente já viu, mas eles não podem interferir diretamente, eles não podem atuar de forma a fugir às leis da natureza, lembremos disso. Então, se alguma coisa acontecer, é devido ao seu livre-arbítrio, é a capacidade que você tem de dizer sim ou não a determinadas situações, né? Se você sabe que se você dirige um carro a 200 km por hora, você pode acabar acontecendo um acidente, bater e morrer, e você continua insistindo nisso, isso é seu livre-arbítrio. Não tem pessoa que lhe diga que não faça isso, que você vai e faz, né? Então isso o espírito está lá dizendo, pelo amor de Deus, não vai, pode acontecer algum acidente, mas você insiste e quer dirigir a 220 km por hora, às vezes em uma estrada cheia de curva, ou seja, a possibilidade de você se matar é grande, né? Apesar de que a sua consciência estava ali lhe dizendo que estava errado, era uma situação que não deveria, mas você preferiu arriscar, né? Isso é livre-arbítrio. Na questão 530, a Kardec pergunta, os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas provisões? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Então eles estão ali para nos perturbar mesmo, nos aborrecer, para ver como a gente vai reagir, né? Se a gente vai reagir pacientemente ou se vai perder a paciência e vibrar negativamente como ele, se irritar. Então eles estão ali realmente para provar a nossa paciência, né? Se alguma coisa acontece, não podemos culpar a tudo aos espíritos, nós culpamos a nós mesmos. Foi a minha improvidência, foi a minha falta de atenção, foi a minha falta de conhecimento da minha própria vibração, do meu poder, que fez com que eu me submetesse a determinada situação constrangedora, né? Ou às vezes até ruim. Então tudo é a nossa vibração, a nossa corrente mental, tá? Na questão 531, Kardec pergunta, o rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Olha aí, né? Será que a pessoa que nos fez algum mal, ou que nós fizemos mal na Terra, né? Quando ele morre, ele esquece, ele passa a nos perdoar só simplesmente? Muitas vezes eles reconhecem a sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também eles vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar, né? Então vai depender de quê, gente? Vai depender de que tipo de espírito era ele. Se era um espírito mais inferior, não vai perdoar assim facilmente, né? Ele vai guardar esse rancor, esse ódio, e ele vai tentar de todas as formas possíveis lhe provocar, né? Lhe fazer com que você perca a paciência. E muitos, a obsessão é tão grande que pode influenciar negativamente a pessoa de tal forma que a pessoa fica doente, fica depressiva, e muitos acabam até se suicidando, né? Porque a influência dos espíritos negativos, aqueles que são pessoas que você fez mal de alguma forma, ele está ali realmente para lhe prejudicar, porque ele quer que você vá para o mesmo lugar que ele está.
provavelmente ele está em uma corrente negativa, em uma corrente de vibração muito ruim, então ele não está em um lugar, digamos assim, um lugar muito confortável, né, no mundo espiritual. E ele quer que você vá se juntar a ele. Então ele vai lhe perturbar, ele vai lhe abusar. O que vai definir qual a direção, qual o caminho que você vai seguir é a sua vibração. Então reaja, pense direitinho, mude seu pensamento, né? Se os seus pensamentos são negativos, tente vibrar positivamente, tente ler coisas edificantes, né? Procurar ajuda, às vezes ajuda médica mesmo é necessária em alguns casos, e tentar mudar a sua corrente de pensamento. Esse é o mais importante. Né? Aí na pergunta do estudo sistematizado da doutrina espírita tem: qual tem sido a causa de inúmeras obsessões, sobretudo das mais graves? Então geralmente é a vingança, né? São espíritos que nós fizemos mal de alguma forma, não necessariamente nessa vida, pode ter vidas passadas, mas a maldade que nós fizemos foi tão grande, a gente não lembra, claro, o véu do esquecimento está aqui para isso, mas ele não esqueceu, ele está no mundo espiritual e ele está aqui lhe perturbando, né, influenciando de todas as formas negativas que ele consegue. Então, se isso acontece com você, você tem que procurar ajuda, né? Procurar ajuda médica, se for o caso, ou procurar ajuda espiritual, mudar o seu comportamento, mudar as suas vibrações, né? Isso tudo é prova, né? Isso tudo é prova que nós temos que passar para mudar, para conseguirmos evoluir um pouquinho, né, no grau de evolução dos espíritos. Quais são então a causa dessas obsessões, né? Os espíritos superiores, eles só buscam fazer o bem. Disso decorre que a obsessão depende da natureza do agente. Geralmente são os agentes ruins, são os agentes inferiores, são os espíritos que nós fizemos mal que estão ali para causar a obsessão, porque os espíritos superiores, eles não vão buscar esse tipo de situação, eles querem nos ajudar. Eles estão aqui para nos apoiar, eles vão estar ao nosso lado para tentar evitar com que a gente siga esses agentes inferiores, né? Os aborrecimentos que sofremos são como provas para a nossa paciência. Então, às vezes, a gente passa por determinadas situações que realmente são provações, né? São provações. Temos que ter paciência, temos que ter fé, ter calma, orar, meditar, nos concentrarmos, né, no que é que está acontecendo na nossa mente, quais são os tipos de pensamento que nós estamos alimentando, né? Os sonhos, nossos sonhos dizem muito sobre nós mesmos. Então, se a gente conseguir analisar os tipos de sonhos que temos constantemente, sonhos que se repetem, esses sonhos têm muito a nos dizer. Nós podemos nos melhorarmos se a gente conseguir esse autoconhecimento. A vingança, como eu já disse, é a causa de muitas obsessões, especialmente as mais graves, né? Geralmente elas são frutos de vinganças, né? Nossa disposição interior é importante para anular a influência negativa sobre nós, mas a intercessão dos benfeitores espirituais é valiosíssima para a anulação das forças perturbadoras. Então eles vão estar sempre aí à nossa volta, os benfeitores espirituais, para anular essas forças perturbadoras. Agora, se você não quiser, se você realmente quiser seguir essas influências negativas, não tem anjo bom que desça na terra para lhe ajudar, porque não vai conseguir. A gente tem que aceitar essa ajuda, a gente tem que querer essa ajuda. Senão pode vir lá Madre Teresa de Calcutá conversar com você, lhe influenciar, lhe dizer o que você pode fazer ou não deve fazer, que você não vai aceitar. Você vai seguir nesse caminho negativo. Então a gente tem que vigiar sempre os nossos pensamentos. Na questão 532, os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Olha aí. Né? Será que se eu rezar todo dia, o espírito vai vir me ajudar e eu vou ser uma pessoa próspera, rica, sempre do bem, sempre com energia positiva? Eles não podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência. Mas eles minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Ou seja, né, se estava na nossa programação, se é tudo desígnio divino, nós nos comprometemos a passar por determinada situação, ele não vai evitar que isso aconteça. Não, de jeito nenhum. O que ele pode fazer é diminuir o nosso sofrimento, é fazer com que a gente tenhamos paciência para enfrentar determinada situação, né? Termos resiliência, saber que tudo está em nossa programação.
Isso ajuda um bocado, se a gente pensar desse jeitinho, vamos sofrer bem menos. Os benfeitores espirituais podem nos auxiliar com vistas à anulação das forças perturbadoras que eventualmente nos ameacem? Sim, embora nossa disposição interior seja o fator determinante para a neutralização da influência negativa exercida por nossos adversários. A intercessão dos benfeitores espirituais é indiscutível, real e valiosíssima no trabalho de anulação das forças perturbadoras que rondam e ameaçam quantos se proponham a crescer espiritualmente. Então, sempre vão ter ali benfeitores espirituais, né, que estão sempre atuando a nosso favor, sempre trabalhando para anular essas forças negativas, as forças perturbadoras que estão à nossa volta. Agora, eu lembro novamente, nós precisamos querer essa ajuda, nós precisamos aceitar essa ajuda. Se a gente não aceita, eles acabam nos deixando de lado, né? Eles não nos abandonam totalmente, mas eles podem nos deixar de lado temporariamente até que você reconheça a necessidade e o chame de volta. E eles voltarão com toda a boa vontade para nos ajudar e nos livrarmos dessas forças perturbadoras. Na questão 533, Kardec pergunta: podem os espíritos fazer com que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Né? Ou seja, pode os espíritos fazer com que a gente ganhe na Mega Sena, por exemplo? Às vezes como prova, mas frequentemente os recusam, como se recusam uma criança a um pedido inconsiderado. Então a gente tem que saber exatamente o que é que a gente está pedindo, né? Uma prova da riqueza é uma prova muito difícil, uma prova muito complicada. Muitas pessoas caem, né, quando conseguem essa riqueza que não foi fruto do seu esforço, do seu trabalho. Então, tudo aquilo que nós conseguimos, às vezes, né, facilmente, nós nos perdemos facilmente. Então, os espíritos, às vezes, né, para nossa graça, eles evitam atender determinados pedidos. Mesmo que a gente tenha as mais boas intenções no pedir, mas, às vezes, aquilo ali vai ser um motivo de queda e não um motivo de evolução ou de avanço na nossa caminhada espiritual, tá? Na questão 535, quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecer primeiramente a Deus, sempre a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Então, nada acontece na Terra sem a permissão do nosso Pai, né? Do nosso grande construtor do universo, que é o nosso Deus. Depois, aos bons espíritos. Então, depois que agradecermos a Deus, aí nós vamos agradecer aos nossos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Foram eles que agiram a mando de Deus para nos causar determinada alegria, determinada felicidade. Ok? Qual é, segundo o Espiritismo, a base de todos os serviços de intercâmbio entre encarnados e desencarnados? Então, eu já falei algumas vezes, né? É a nossa mente. A base de todos os serviços de intercâmbio entre encarnados e desencarnados repousa na mente. Como eu falei no início, nós estamos mergulhados no oceano mental. Nós somos cerca de 8 bilhões de encarnados emitindo pensamento e em volta nós temos cerca de 24 bilhões de desencarnados aí também emitindo seus pensamentos. Então nós estamos ali mergulhados naquele oceano de correntes de vibrações mentais. Então, o que vai definir qual caminho que a gente vai seguir é o tipo de pensamento que a gente tem. Então, essa base repousa toda na mente, né? Existe uma significativa diferença entre o padrão vibratório dos espíritos benfazejos e dos espíritos imperfeitos, né? Os espíritos bons, né? Os espíritos evoluídos, eles vão estar sempre vibrando do bem, né? Sempre procurando nos ajudar, são espíritos evoluídos, que não têm mais maldade, são espíritos puros. E os espíritos imperfeitos, às vezes, ainda têm alguns pensamentos negativos, que influenciam negativamente a nossa vida. Cabe a cada um de nós, através da qualidade dos nossos pensamentos, permitir a aproximação de um ou de outro. Então, o tipo de pensamento que você tem é que vai definir quem é o espírito que vai te acompanhar. A base, então, é na nossa mente. Nosso tesouro estará onde colocarmos o nosso coração. Isso significa dizer que cada alma vive na sintonia espiritual que elege, né? E o que podemos fazer para evitar as fluências negativas, né? Primeiro, conhece-te a ti mesmo, né?
Para descobrirmos quem somos ou quem fomos, precisamos observar nossos pensamentos. O que você pensa quando está em seus momentos serenos? Vigiai os teus pensamentos. O verdadeiro espírita, ele é conhecido pelo esforço em controlar suas má tendências. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que tem uma mediunidade mais avançada, não é aquele que tem o dom da palavra, da oratória, nada. É aquele que consegue, segundo o Livro dos Espíritos, tá? Nada que é opinião minha própria. É aquele que consegue controlar as suas má tendências, né? Não é dizer que não tem, todos nós temos, né? Afinal, estamos aqui nesse mundo de prova e expiação. Então, a gente consegue controlar? Ótimo, então você está no caminho certo da espiritualidade, né? Porque é não deixar com que essas tendências negativas elas se aflorem, elas dominem o nosso pensamento, elas dominem as nossas ações. Esse é o conhece-te a ti mesmo. Então você sabe do que você é capaz, você sabe dos seus pensamentos, mas você consegue controlá-los e não deixar que esses pensamentos influenciem na sua vida, no seu dia a dia, nas suas amizades, nos seus relacionamentos com outras pessoas. Isso vai ajudar muito nas influências desses espíritos, né? Se você conhece, você controla, você vai atrair só coisas boas para você e evitar as coisas negativas. Alguns comportamentos que nós temos nos levam à própria auto-obsessão, né? Que é nós mesmos nos estamos auto-obsidiando. Por quê? Porque a gente pensa em coisas muito ruins, negativas, sexolatria, alcoolismo, a disputa de opiniões, brigas, né? Entre pares por determinadas questões, ou disputa de poder, muito comum no mundo atual, né? Tudo isso são situações que levam a baixas vibrações, né? As correntes negativas. A gente deve evitar esse tipo de situação, deve cultivar ideias boas, ideias maiores, significativas, buscar pensamentos edificantes, vibrar positivamente no amor, na paz, na fraternidade e na caridade. Você está no comando das suas emoções, né? Você pode controlar, você pode mudar a sua frequência, você pode mudar o seu comportamento, você pode, por exemplo, praticar a caridade, qualquer tipo de caridade, não só a caridade financeira, né? Materiais, de bem materiais, mas moral, solidária, afetiva, às vezes um abraço amigo, pode lhe ajudar, com certeza lhe ajuda e ajuda quem recebe. Às vezes temos algum amigo, algum irmão, alguma pessoa próxima que está passando por uma situação ruim, a gente nem sabe que ele está passando por uma situação e a gente chega e dá um abraço e aquilo ali já melhora o dia da pessoa e melhora o seu dia também. Então são situações que ajudam com que a gente vibre melhor, vibre positivamente, né? Estudar, orar, né? Praticar coisas boas, viver o Evangelho. Seguir a máxima, vigiai e orai, né? Lembrando, vigiai sempre, cuidar de seus pensamentos, cuidar de tudo que você faz, com quem você anda, o que você faz e orar sempre. Agradecer, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão, perdoar os vossos inimigos, perdoar aos outros, né? Não necessariamente você precisa chegar para a pessoa e pedir o perdão, se você não tem como, mas você pode, no seu íntimo, perdoar. Né? E pedir para ser perdoado também, porque nós com certeza cometemos muitos erros, muitas falhas. Então todas essas são situações que vão ajudar com que as nossas influências sejam melhores, que os espíritos que venham nos ajudar sejam espíritos melhores, né? Praticar o bem, sempre praticar o bem. Outra coisa muito interessante, muito boa, são as orações em grupo, né? Orar em casa, no seu quarto, é muito bom também, mas as orações em grupo, elas emitem vibrações maiores, vibrações que alcançam, né, um raio de ação maior, né? A humanidade é beneficiada com isso, porque a espiritualidade superior recebe isso com bons olhos. Então, esse tipo de corrente vai ajudar com que você se sinta bem, se sinta melhor e melhore os espíritos que você está atraindo, né? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a influência. Espero que todos tenham compreendido o que é importante fazermos para evitar esse tipo de influências negativas.
E eu gostaria de agradecer a todos, agradecer pela atenção, agradecer a Beto pela confiança, agradecer ao amado Mestre Jesus pela oportunidade e que a paz esteja com todos vós.